Alô Litoral, a informação que pode atender. E como sempre, todas as quintas, a gente tem esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Álvaro. É o nosso papo da semana, sempre no oferecimento da PAI, que é a prestadora Álvaro Ernesto, em Camamu, ali na rua da Câmara de Vereadores, que tem serviços para adultos e para crianças em neuropsiquiatria, também fonoaudiologia, psicologia, cirurgião dentista, enfermagem, estética, melhor dizendo, e tem também exames laboratoriais para você que está precisando. Dê uma passadinha na prestadora Álvaro Ernesto, que é a Clínica PAI, lá em Camamu. O nosso telefone lá da clínica é o 73, até aqui, 3255-2488. Doutor Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e dependente de drogas. Você pode dar uma passadinha lá, toda a equipe está à disposição para lhe atender com o maior carinho. Doutor Álvaro, mais uma vez, aqui trazendo mais um assunto importante para a comunidade da nossa região, do Brasil e do mundo, por que não dizer assim, por conta da nossa grande rede, por conta da internet. E a gente dá o nosso boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Souza e Rony. Boa tarde, ouvintes da Litoral. Rony, na semana passada, propôs que se fizesse uma enquete com a oferta de pelo menos 3 temas para que nossos internautas decidissem, escolhessem, e hoje nós já começamos nesse ritmo. Escolheram hoje um tema relacionado com a saúde, um tema de gestão, um tema que é o SUS, né, Vitor? É sobre isso que nós vamos conversar por pedido dos ouvintes. Estou teorizando um pouco, doutor. O que é que a gente pode chamar de saúde? Porque as pessoas entendem muito por saúde o estado, né, físico e psicológico da pessoa. Fulano está com a saúde boa, pode também estar com a saúde ruim, mas nós falando da saúde do SUS. O que se entende por saúde? Existem fatores que realmente a gente deve levar em consideração ao falar de saúde nesse nosso país? Pois é, Vitória, nós temos, em primeiro lugar, o SUS, né, como, teoricamente, na sua formulação, no seu planejamento, sempre elogiado em qualquer lugar onde a gente lê o projeto do SUS. As pessoas que entendem de saúde, e às vezes até as que entendem muito, elogiam, dizem que é um projeto quase perfeito e teoricamente o melhor do mundo. Nos Estados Unidos ele não financia a saúde para todo mundo, a Inglaterra já é diferente, mas a maioria dos países, aqui na América do Sul, por exemplo, não financia a saúde como se financia no Brasil. O SUS é amplo, é complexo, é um sistema bonito teoricamente. Na prática não tem funcionado. Só basta perguntar à população, que nas enquetes, nas pesquisas, se manifesta dizendo que segurança e saúde são os piores problemas que nós vivemos hoje no Brasil. Basta você perguntar aos médicos, que eles vão dizer que o SUS é bom teoricamente, mas é mau, às vezes leva o médico até a tomar atitudes pouco decentes, de modo que é um monstrengo que a gente precisa avaliar, e é o que nós vamos fazer hoje, que a gente precisa refletir sobre isso, principalmente para que a população possa entender essa engrenagem. Como é que é o melhor sistema de saúde do mundo, elogiado por todo mundo, e não produz na prática esses efeitos, né? Então, daí aquela frase que eu coloquei na nossa programação, que o SUS gasta muito, mas gasta muito mal, né? Ninguém está satisfeito com ele. Para você ter uma ideia, o médico ganha por consulta menos de R$5. Uma consulta do SUS é menos de R$5. Uma consulta particular está custando entre R$50 e R$500. Vai para um neuropediatra ali em Itabuna e veja que as consultas estão em torno de R$500.
e vá para uma clínica, assim, na zona rural, você não encontra consulta de R$50. O SUS paga R$5 por consulta, ou seja, o SUS desagrada os médicos, o SUS desagrada a população, o SUS desagrada as empresas, mas essas têm suas condições lá de acabar ganhando o que elas querem, e o SUS derruba governos, porque há um relato, inclusive seu aqui, de que inúmeros, se eu não me engano, 17 estados estão em crise na saúde, e de modo que esse sistema ele precisa ser conversado. Eu vou esperar que você vá me fazendo as perguntas para a gente ir vamos progredir a respeito disso. Doutor Álvaro, por ser um programa que, como o senhor falou, muito bem elaborado, elogiado pelo mundo inteiro, o SUS não funciona como deve ser. Por exemplo, o meio ambiente, as diferenças culturais na região, o clima, isso diferencia de como a saúde deve ser tratada nesse nosso país, por ser, inclusive, um país continental. Pois é, totalmente, diferencia totalmente. O planejamento para o Rio Grande do Sul é diferente do planejamento para a Bahia, para o Rio Grande do Norte. O planejamento de Goiás tem que ser diferente do Rio de Janeiro e do de São Paulo. O da Amazonas tem que ser diferente do Pantanal. Enfim, o SUS tem características interessantes. Ele é universal, ou seja, ele é único e universal. Único e universal. Só existe uma maneira de alguém entrar no sistema de saúde do Brasil, seja ele paciente, médico, empresa, que é através do SUS, porque é o único, sistema único de saúde. Mas a sua gestão é localizada. O SUS de Tuberá é diferente do de Grapiúna, que é diferente do de Camamu, que é diferente do de Itabuna, que é diferente de Salvador. Por quê? O gerenciamento é municipal, depende da qualidade da gestão do secretário, da qualidade da gestão do prefeito, depende de como a população entende isso, depende de toda a rede de serviço, inclusive as clínicas particulares, que não há como funcionar se você não for SUS. Todo mundo está no mesmo barco. Às vezes você tem poucos serviços de saúde pública, mas você tem um grande complexo de saúde particular que cobre a falta da saúde pública. Aí o que é que faz a prefeitura inteligente? Compra o serviço na mão do particular, se o serviço é bom. E se há uma negociação para ele vender barata, claro, não importa que ele seja público ou particular, tudo está dentro do SUS. Então, cada gestor, cada gestor é uma pessoa, tem sua formação, seu entendimento, sua visão política, social e administrativa. Então, depende muito de fatores. Eu falei da parte de gerenciamento. Por exemplo, para eu programar, planejar um sistema de saúde de uma cidade, eu tenho que conhecer o perfil epidemiológico. Vamos lá. O que é perfil epidemiológico? Em Camamu, um dos maiores problemas, se não o maior de saúde pública, é a leishmaniose. Então, se eu não carrego o atendimento, não preparo os profissionais, não atuo no sentido de educar o pessoal de saúde para lidar com a leishmaniose, eu sou um mau gestor. Não adianta eu encher o paciente, o serviço de tomografias. O meu maior problema é a leishmaniose. Então, eu tenho que começar a fazer uma hierarquia. Se o maior problema é a leishmaniose, claro. O segundo problema é o quê? Então, aí eu vou para o segundo. E aí eu vou distribuir verbas, treinamento, gerenciamento, de acordo com o perfil epidemiológico. Vamos colocar uma outra situação? Nas capitais, as mais ricas do país, o maior problema de saúde pública são as doenças do envelhecimento, são o infarto do miocárdio, o derrame cerebral, os problemas psiquiátricos, enfim.
na Europa, a Europa moderna e a Europa desenvolvida, os maiores problemas de saúde pública são as doenças do envelhecimento. Que a saúde é tão boa que o cara envelhece muito. Então, vai se lidar com o quê? Enfisema pulmonar, infarto do miocárdio, derrame cerebral. É diferente de uma cidade onde não tem nenhuma infraestrutura. Camamu, Ituberá, Nilo Peçanha, as cidades aqui da Costa do Dedê tem péssima condição sanitária, ou seja, talvez não tenham 10% de rede de esgoto. Usam a rede fluvial como rede de esgoto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Então, qual o maior problema de saúde pública dessa cidade? É leishmaniose, é hepatite viral, certo? São as diversas verminoses, é a dengue, é o escorpião. Então, não adianta eu ter... Essas patologias virais é muito mais frequente. Muito mais frequente, porque as virais, as causadas por bactéria, por protozoária, porque transmite através da água. E se nós não temos uma boa qualidade de água, no sentido da água da torneira e no sentido do esgotamento sanitário, eu não posso planejar, por exemplo, o serviço de saúde na Europa do serviço de saúde aqui. Agora, a consequência é que é grave. A empresa que fabrica o tomógrafo, ou a empresa que fabrica o aparelho de ultrassom, normalmente é europeia. Então, ela fez primeiro para vender lá, só que ela empurra para o Brasil. Aí vira aquela febre da ultratomografia, a febre da tomografia, da ressonância, e o médico brasileiro e os secretários de saúde não se dão conta de que esse foi um sistema preparado para a Europa, que tem sentido usar no Brasil, mas não pode se transformar numa febre, que o custo é altíssimo e os municípios não têm condição de arcar com esse custo. Doutor Álvaro, não é novidade para ninguém que o Brasil sofre as mais altas cargas tributárias do planeta, né? E, em tese, isso poderia lhe garantir uma saúde universal mais decente, né? Diz-se também que o grande desafio dos governantes, seja ele federal, estadual ou municipal, é tornar esse sistema mais saudável. Por outro lado, se percebe que a maioria das pessoas é atendida no SUS, mas 90% da população considera, como o senhor disse, um serviço de saúde regular, ruim ou péssimo. O que está acontecendo, já que a gente tem tanto imposto e esses recursos chegam ao governo federal redistribuídos para os estados e municípios? Gasta-se mal ou os recursos estão sendo mal destinados? Eu resumiria isso dizendo que gasta-se muito, gasta-se mal, gerencia-se mal os recursos e rouba-se muito. É um sistema, não dizem que o submarino foi feito para afundar, mas não afunda? Pois é. O SUS é mais ou menos assim. Como ele é gerenciado, não o seu plano, o planejamento é ótimo. Mas o gerenciamento do SUS foi feito para afundar. Vamos dar exemplos aqui. Se o SUS cobra uma consulta do médico, paga uma consulta a R$5, e o médico ainda tem que deixar uma parte disso aí para a clínica, que tem a luz, a água e tal, então vamos dizer que ele no final ganhe R$3 em cada consulta. Para valer a pena, ele talvez precise atender mais de 100 numa jornada, porque senão é melhor ele ficar em casa, eu não diria coçando a careca para não ofender ninguém. Não diria coçando a barriga para não ofender ninguém. Mas ele vai ficar em casa coçando alguma coisa, é melhor do que ele sair para atender 3 consultas do SUS por R$3, que ele gasta mais gasolina do que isso, que ele se desloca, etc. Então, aí que vem, até que não é mau caráter, tem que entrar naquele sistema, naquela engrenagem do atender rápido, atender mal, se ver livre o mais rápido possível, não examinar, pedir muito exame para poder se ver livre do paciente, para ganhar vida. Acaba economizando numa coisa, onerando em outra. É isso, porque quando você economiza no médico, mas você gasta mais exames. Se o médico examinar bem um paciente, 90% vai sair com o diagnóstico sem exame nenhum. Ele pede
assim, um pouquinho de exame só para provar, documentar o que eles pensam sobre aquele paciente na condição de doente. Agora, se o médico recebe mal e muito mal, aí ele precisa atender mais, que ele também come, ele veste, então ele pede exames complexos, na maioria das vezes, caríssimos. Essa é a contradição. Era muito melhor pagar bem ao médico, a todos os profissionais da área de saúde, o médico está aí simbolizando. Agora, fiscalizar, claro, fiscalizar. Cada médico só tem direito a 10 consultas por dia, mas a consulta é preço de mercado. Não basta ser R$50, não precisa ser mais do que isso. Né? Agora, fiscalizado, botar na cadeia quem roubasse, certo? Botar a população para fiscalizar os conselhos de saúde que tem essa obrigação, os conselhos municipais e botar conselhos locais de saúde, como a gente queria fazer em Camamu, não só o conselho municipal, aí no caso da cidade de Camamu, mas o conselho em Barcelos, em Itapuia, que aqueles conselhos locais iam dar subsídio ao conselho municipal. E aí todo mundo era bem fiscalizado, fazer como eles querem fazer com o cartão SUS, que é um grande negócio. A consulta só é paga pelo SUS se o médico e o paciente passarem o cartão ao mesmo tempo, sabia disso? Lá na frente vai ser assim, então, medidas estão sendo tomadas, mas elas são muito lentas. Tem 10 anos que o nego está preparando o cartão SUS e ele não conseguiu funcionar. Então, voltando aqui para concluir, repare, Zito, as empresas, por exemplo, você vê aí um escândalo, empresas de ortopedia, começa a porque o SUS paga muito mais, aí ela começa a roubar nas próteses. Aí vem um mau caráter lá, que em todas as profissões, em todos os setores tem. Aí não começa só a roubar, começa, por exemplo, a fazer coisas absurdas do tipo indicar uma cirurgia para quem não precisa. Sem necessidade. Sem necessidade. Complicado. Nós sabemos, por exemplo, que há muita gente tirando um ovário da paciente, porque tem 2. A mulher teve 3 filhos, não precisa de 2 ovários, tira um para justificar uma cirurgia. Então, os absurdos, eles são absurdos criados pelo mau gestor, pelo governo, que não assume uma boa gestão do SUS. Basta dizer que o SUS ele tem sua receita do imposto, que é o recolhimento do dinheiro do INSS, que uma parte vai para o SUS, então nós cidadãos, das empresas, mas o governo federal devia repassar 10%. A emenda 29 tem 20 anos ou 30, que não é, desde a Constituição de 88, não é regularizada, porque não interessa ao governo federal. Então, as pessoas não cumprem suas obrigações nesse pacto que é o SUS, e o paciente ainda não é informado, ou seja, não há uma educação em saúde para dizer a ele que nada adianta muitos exames, que nada adianta exame caro, que o médico que pede muito exame caro, ou ele é incompetente, ou ele quer se ver livre do paciente para poder ganhar o dinheiro dele, que o SUS paga muito mal, ou ele está roubando junto com alguma empresa grande que faz os exames. Eu conheço um dos hospitais que você entra lá e você tem que tirar a carteira antes, porque senão o nego vai lhe roubar mesmo. Que você no aparelho de tomada do outro lado, no de ressonância, no ultrassom. Eu sei que uma manhã que você passa lá, com necessidade ou não, você fazem tantos exames em você que talvez uma pessoa de 50 anos não tenha feito durante a vida toda. Agora, se ele for pagar do bolso dele, ele vai à falência. Agora, o que acontece, Zito? O exame grátis do SUS, aí o paciente vai lá e diz assim: doutor, eu quero tudo que eu tenho direito. E o doutor irresponsável, aqueles que são irresponsáveis, não são todos, nem são muitos, aí faz o que o paciente quer. Só que tem um custo. E todos dois, o médico e o paciente, têm que ser responsáveis pelos seus atos. Ou seja, se o paciente quer o que não precisa, o médico não deve pedir o exame. E todos dois têm que ter noção que na hora que está preenchendo aquilo ali,
está preenchendo um custo que nós todos, aquele paciente, aquele médico, que nós outros que não temos nada a ver com aquele fato, vamos pagar, e vamos pagar caro. Aí, resultado, os gestores municipais, que são o da saúde, que são quem autoriza o exame, ou eles têm um funcionário competente para julgar a prioridade de cada exame, ou é o que está aí, uma falência total, uma fila quilométrica, ninguém está satisfeito e tal, e tal. Então é mais ou menos por aí que temos os problemas do SUS. Doutor Álvaro, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Francisco Júnior, ele afirmou que o problema do SUS não é só de financiamento. Ele disse que é uma ilusão achar que apenas mais dinheiro irá resolver os problemas da saúde no Brasil. Ele afirma ainda que o principal problema é a impunidade. Um dos principais problemas é a impunidade, né? Porque se o problema da impunidade fosse resolvido, se as pessoas que obstruem o sistema fossem punidas, né, os outros problemas estruturais não existiriam. Ele fala também da questão da mão de obra, Sim. certo? E ainda diz que existe uma crise entre o público e o privado nessa relação. O senhor concorda com ele? Concordo inteiramente com o que ele está dizendo aí. Acho que, primeiro, precisa se educar mesmo, né, a população para votar bem. Votando bem, a população vai escolher os gestores mais qualificados e não os que compram mais votos. Os gestores mais qualificados, fiscalizado pelo Conselho de Saúde, não vai botar um secretário de saúde porque ajudou na eleição, porque é parente, mas vai botar pela competência dele. Isso precisa ser exigido do gestor. Exemplo, não tem nenhum médico mais que aceite ser secretário de saúde. Ninguém mais quer. Olha, na época que eu fui secretário de saúde, praticamente 80% a 90% dos secretários de saúde eram médicos. Hoje nenhum quer ser. Sabe por quê? Os gestores não deixam os secretários trabalhar, não dão autonomia. A saúde ela deve ser gerenciada dentro da Secretaria de Saúde em parceria com o prefeito, ou seja, assina o secretário, assina o prefeito. Quem ordena a despesa é o secretário de saúde junto com o prefeito. Os prefeitos não deixam. Os prefeitos acham que ele está dividindo a prefeitura com o secretário, então eles estão atrapalhando. Eles não deixam, e aí eles escolhem quem mais ele pode manipular. Porque o bom secretário dizia, não pode, prefeito. A lei é essa aqui, ó. Quem gerencia a saúde é o secretário de saúde, junto com o prefeito, fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde, mas ele tem vida própria, tem que ter vida própria. Aí, ó, vai fazer uma unidade de saúde, o prefeito diz que quer fazer onde ele entende. Não pesquisa primeiro com a população, não vê a prioridade, onde está pior, etc. Não. Eu me deram muito voto em tal lugar, então eu vou fazer em tal lugar. Resultado, os secretários de saúde, que me perdoem porque não estou falando mal pessoalmente de nenhum, são garotos de recado. Apenas garotos de recado, na maioria dos municípios brasileiros. Aí os médicos olharam esse problema e acham o seguinte: como não remunera bem, porque para remunerar o médico precisa remunerar acima daquele, por exemplo, do médico que trabalha no PSF, e o dinheiro é menor. Então ninguém vai querer ser um secretário com a saúde, todo o município sob a sua responsabilidade, para ganhar menos do que um médico que trabalha no PSF. Então, claro, aí o médico saiu de baixo. E o médico também, como tem uma organização maior dentro da sociedade, como ganha mais dentro da área de saúde, ele não vai se submeter ao que o prefeito quer. Por exemplo, assinar todos os processos de pagamento no final do mês, no escuro, às vezes sem lei nenhum, quando o processo de pagamento deve vir antes do pagamento. É um processo de pagamento. Secretários que estão me ouvindo, vocês sabem disso. A maioria assina um bolo de papel, 300, 400, 500 processos de pagamento. No final do mês, o cara chega na sua casa e bota aquele bolo todo, 8 horas da noite, diz, amanhã de manhã eu passo aqui para pegar. O secretário de saúde não lê,
Por ali passa muita coisa que é ilícita. Aí nego vai emprenhando aquele documento com outras coisas que não tem nada a ver. Então é um sistema que é o que é a observação que está sendo feita aqui, é um sistema muito roubado pelo governo, roubado pela má gestão, roubado pelas empresas e roubado pelos usuários que não sabem o que querem porque não ensinaram a ele que a saúde não é exame caro, que a saúde não é só tomografia, ressonância, ultrassonografia, a saúde é o bom médico. Então, em resumo, o que se poderia fazer? Exigir a boa formação médica, exigir a boa atuação médica e botar para funcionar o que já está aí. Conselho Municipal de Saúde, que não seja um apêndice da prefeitura, tem que ser livre. Eu também, quando era secretário de saúde, eu preferi que o presidente do conselho fosse a oposição ao governo. Porque eu acho que, se for oposição, eu fico mais fiscalizado, mais exigido. E quando eu saí de lá, nada pode ser questionado, porque estava lá a oposição. Você sabe que na maioria dos municípios é o compadre do prefeito. Quer dizer, antigamente os prefeitos controlavam totalmente os conselhos municipais de saúde. Quando eu cheguei em Carmo, em 2002, todos os presidentes, eu podia ser presidente, que na época o médico tinha essa prioridade. Todos os presidentes de conselho foram da oposição. Muito me orgulho, porque aí eu estava vendo a voz da oposição e estava sendo bem fiscalizado. Doutor Álvaro, para a gente finalizar, esse é o grande desafio do nosso país. Fazer com que nós tenhamos uma saúde saudável, que possa oferecer os serviços essenciais de saúde para o nosso cidadão. Eu acho que o problema brasileiro é um problema de cultura, né? Se a gente juntar, assim, resumidamente, o que falamos na semana passada, quando dissemos que lá na Europa está ocorrendo um ataque de radicais, onde quando não faz o que eles querem, ele mata o opositor dele. Aqui também mata, aqui no Ocidente, aqui na nossa região mata, mas não mata com metralhadora, mata tirando emprego, diminuindo o dinheiro, perseguindo a pessoa, obrigando a população oposicionista que não votou no prefeito a permanecer calada, o que é uma burrice. Bom prefeito é aquele que ouve a oposição, porque a oposição traz críticas e tal. Então, tudo que nego está fazendo lá, que os terroristas radicais fazem lá, tudo isso fazem aqui. Só que lá matam instantaneamente, aqui matam em dose homeopática. São outras armas, né? Agora, é isso que eu quero saber. Quando essa população vai entender que é o voto dela, como ela escolhe, né? Avalia um gestor. Ou seja, quando ela vai saber escolher um bom gestor para que o bom gestor devolva a essa mesma população tudo que ela precisa e todo o imposto que ela gastou, que é uma das maiores cargas tributárias do país. Então nós precisamos uma escola de decência e uma escola de gestão. E nós precisamos de uma escola de cidadania para mostrar ao povo que todos podem e devem se manifestar. Porque não adianta culpar os prefeitos, os vereadores e etc., quando a população é tão ou mais responsável do que qualquer gestor, porque ela que escolheu o gestor. Se ela escolheu o gestor, que da agora em diante, pelo menos, saiba que quando escolhe mal, toma pau. Bom, o senhor já está respondendo, inclusive, a resposta da Neide Santana, que ela disse que tem visto muitas notícias, que a saúde está cada dia pior, o que deve ser feito por os governantes resolver essa situação. O senhor já respondeu essa pergunta. E a Leidiane Santos, diz aqui, doutor Álvaro, adoro a sua entrevista, a Litoral está de parabéns. Mande um alô para mim, que está no loteamento Santo Antônio, lá em Camamu, doutor Álvaro. A Leidiane. Ô, Leidiane, muito obrigado por participar, Leidiane. É isso que nós precisamos, né? Que a cidadania seja instituída e manifestada, porque não adianta eu, Zito e Rony e Souza estarmos aqui fazendo um programa, nós estamos fazendo um programa de alerta, são vocês,
É você, Leide, com a sua participação, que É a torna o Neide Brasil forte, né? Neide. Santana. Neide pergunta como tenho visto nas notícias que a saúde está a cada dia pior, o que deve fazer nossos governantes para resolver essa situação? Olha, nossos governantes, a maioria deles, deviam renunciar todos. Sabe por quê? Porque foram eleitos num sistema mal engendrado, com dinheiro roubado no meio. São pessoas não necessariamente competentes, não são necessariamente os melhores do município, porque o nosso sistema ele é meio tortuoso, ele é meio contaminado pelo dinheiro, é contaminado pela falta de informação e principalmente porque não tem isso que você está fazendo aí, ó. Os ouvintes que nos mandarem e-mail, não tem a sua participação, a sua cidadania. Doutor Álvaro, a gente gostaria de agradecer mais uma participação conosco aqui, nesta quinta-feira, dizendo que semana que vem, com fé em Deus, estaremos de volta com mais um tema importante aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. Bom, nosso programa Litoral continua. Souza Grapena, nós vamos intervalo comercial e voltamos já já. Na Litoral FM agora, 12h56. Se eu mandar o aluno. E até o rapaz do Rio de Janeiro que... Já vai voltar direto no esporte? Vamos. Vamos